Bom dia, meus amigos, bom dia. Voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os três homens mais justos que nós temos na Bíblia, segundo o próprio critério de Deus, tá certo? Então, quem seriam esses três homens mais justos? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 12, tá certo? Diz assim: Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. E ainda que estivessem no meio dela estes três homens, preste bem atenção. Quem são esses três homens que Deus vai citar? Ele diz: ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. E se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem, de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes três homens, quem são esses três homens? São Noé, Daniel e Jó. E ainda que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos e nem a filhas livrariam eles, só ficariam livres, e a sua terra seria desolada. Ou, se eu trouxesse a espada sobre aquela terra e dissesse: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, e ainda que aqueles três homens, lembrando sempre que são Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos e nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviasse a peste sobre aquela terra e a derramar o meu furor sobre ela, com grande sangue, para cortar dela homens e animais, e ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho e nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então é interessante que aqui a gente podia pensar que fosse outros nomes, mas Deus colocou aqui, vamos chamar no seu top 3, os três homens mais justos ou mais íntegros são Noé, Daniel e Jó. Só lembrando que aqui não foi citado Elias, um grande nome, não foi citado o próprio Enoque, que foi arrebatado ao céu. Eles não são citados, Abraão não é citado e vários outros personagens não são citados. Quando Deus quer falar sobre homens íntegros, homens justos, homens que temem a Deus, Deus vai citar sempre esses três homens que são eles Noé, Daniel e Jó. Embora esses nomes que Deus está citando não estão em ordem cronológica, porque a ordem cronológica seria Noé, Jó e depois Daniel. Então vamos também entender o porquê que Deus está citando esses três nomes e nessa ordem. É só lembrar, você deve saber que Noé, ele é antes do dilúvio,
ele está perante o dilúvio, ele está depois do dilúvio. 350 anos depois do dilúvio é que ele vai vir a morrer, o Noé. Aí Deus cita Daniel. Quem é Daniel e qual é o período de Daniel? Daniel está vivendo nesse mesmo período do Ezequiel. Nesse período aqui que Deus está falando com Ezequiel, é o período que ainda Jeremias estava profetizando, tá? Lá no Reino do Sul. É o período que aqui o Ezequiel está profetizando aqui, na Babilônia e em Jerusalém. Várias vezes ele é arrebatado de um lugar para o outro. E é nesse período que Daniel está profetizando também. Daniel era um grande profeta aqui na terra da Babilônia. Daniel havia sido levado cativo da Babilônia para a terra de Judá, para a terra da Babilônia. E ele é um grande profeta ali. Então, olha só, se eu fosse aqui, talvez Ezequiel, eu falava, mas calma lá, Deus, você está citando Daniel, e por que não está citando a mim? Ezequiel também era um grande profeta. Deus revelou coisas grandiosas aqui para Ezequiel, como também para Daniel. Mas Deus, quando fala de justiça, quando ele fala de homens íntegros, ou homens que para ele está no maior nível de perfeição em relação a outros homens, não em relação a Deus, ele vai citar Noé, Daniel e ele vai citar Jó. Então eu queria falar um pouquinho sobre esses três homens que são o top 3 de Deus. Talvez na nossa mente nós tiraríamos um desses nomes e colocaria outras pessoas. Mas para Deus esses são os três homens mais íntegros, mais retos e mais justos diante dele. O primeiro nome que eu quero citar aqui, como Deus citou, que foi Noé, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá para o livro de Gênesis e vamos ver quem é esse Noé que Deus está citando no seu top 3 aqui. Pegar alguns versículos aqui. Em Gênesis, só para lembrar você que quando Noé nasceu, olha aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 29, olha só, quando Noé nasce, eu quero dizer para você que Noé nasceu num período onde estava acontecendo coisas terríveis aqui sobre a terra, que eu não vou nem me aprofundar nisso, mas você que conhece a Bíblia, você deve saber o que estava acontecendo, sobre a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, coisas perversas estavam acontecendo, e Noé nasceu exatamente nesse período. E olha só o que é que o pai de Noé fala sobre Noé. Ele diz assim, versículo 29 do capítulo 5 de Gênesis. A quem ele chamou Noé, dizendo, esse nos consolará acerca das nossas obras, ou seja, acerca das coisas más que os homens faziam naquela época, e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Olha só. Aí você indo para o capítulo 6, versículo de número 8 e versículo de número 9, olha só o testemunho acerca de Noé. É testemunho do próprio Deus dizendo aqui, não é outra pessoa que está dizendo. É o próprio Deus dizendo de Noé. Olha o que é que Deus diz de Noé. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Primeira coisa, em toda aquela geração do mundo antigo, somente Noé achou graça aos olhos do Senhor. Há muitos anos atrás, quando eu falei sobre esse capítulo aqui, eu citei lá que nem os filhos de Noé, nem as noras de Noé, nem a mulher de Noé, nesse período achou graça aos olhos do Senhor. Somente Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o que mais que fala sobre Noé? No versículo 9 diz que estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo. Noé era justo. Noé, ele era perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Então, se você for comparar Noé com Enoque, por exemplo, que era um grande homem, claro que a Bíblia fala que Enoque andava com Deus, mas pouca coisa nós sabemos sobre Enoque, mas muito nós sabemos sobre Noé. Você sabe a história inteira de Noé. Então, Noé, ele não somente achou graça diante de Deus,
mas como ele foi, como diz, um homem justo e um homem perfeito em suas gerações, e ele andava com Deus. Então, os erros de Noé são erros quase que insignificantes. Erro assim, que nós sabemos Noé, só é aquela passagem do vinho, e que ele vai amaldiçoar o seu neto. Mas nós não temos muitas coisas contra Noé para falar. E Deus também não tinha. Tanto é que ele vai citar Noé no top 3. Outro grande homem, tem vários versículos que eu podia citar aqui, meus amados. Eu podia ir lá para o livro de Hebreus para falar de Noé, mas senão vai estender muito o vídeo, tá certo? Quero convidar você também a abrir o livro de Jó, porque Deus fala sobre Jó, colocando ele, incluindo ele, sobre esses 3 homens. Então, lá no livro de Jó, capítulo 1, vamos abrir aqui em Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Agora note, meus amados, o que é que Deus fala sobre esse homem. Diz que esse Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se desviava do mal. Olha só, um homem íntegro, temente a Deus, um homem reto e um homem que se desviava do mal. Então, como é que você vai pegar essas qualidades que Deus está falando sobre Jó e vai colocar em outro homem? Nós sabemos que Abraão é o pai da fé, um homem extraordinário, mas não dá para colocar isso daqui sobre Abraão. Não tem como. Não dá. Então, esse Noé, ele era um homem íntegro, como diz, ele era um homem reto. Um homem de retidão. Um homem que temia a Deus. Um homem que conseguia se desviar do mal. Eu não consigo. Você não consegue. Outros personagens da Bíblia não conseguiram, mas Jó conseguia. Pega mais um versículo aqui sobre ele, versículo 8 do capítulo 1 ainda. Olha só, versículo 8. Disse o Senhor a Satanás, a ponto que o próprio Deus, olha só, o próprio Deus está dando testemunho de Jó para Satanás. Olha o que é que o próprio Deus vai falar sobre Jó para Satanás. Versículo 8. Disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só, Deus nem está dizendo, não tem ninguém na terra como esse homem. Não, não existe homem na terra, nem a ponto de que Deus pudesse comparar com Jó. Não tinha comparação. Não é que não tinha igualdade. Não é que não tinha um homem igual a ele. Não tinha um homem nem parecido com ele na sua época. Jó, ele viveu no final, ele nasceu no final do 2º século depois do dilúvio. Jó, nesse período que Deus está falando sobre Jó aqui, o próprio Noé ainda era vivo. O próprio Noé. Então, olha só o que Deus está falando sobre Jó. Então Deus vai pegar 3 homens para falar de retidão, ou de homens que eram perfeitos, homens que eram temente a Deus, que são Noé, Jó e Daniel. Deus vai falar de Noé, como disse, que ele viveu antes do dilúvio, durante o dilúvio, e mais 350 anos depois do dilúvio. Deus vai colocar aqui um homem que é depois do dilúvio, que é Jó. Aí Deus vai falar de Daniel, que é um homem do tempo presente, do mesmo tempo que viveu Ezequiel. Abra ainda, aí no livro de Jó, capítulo 2, e o versículo de número 3. Mais uma vez, o próprio Deus dando testemunho de Jó para Satanás. Diz assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal, que ainda retém a sua integridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então só lembrando que Jó,
o diabo foi permitido tirar tudo que ele tinha. Todos os seus bens, todos os seus filhos. Você que conhece a história de Jó sabe que ele ficou vários e vários meses ou até anos naquele estado, se coçando com um caco de tanta chaga que ele tinha. A Bíblia diz que é do alto da cabeça até os pés. E ele não blasfemou o nome de Deus. Então é por isso que Deus está dando testemunho desse homem. E o outro homem que é Daniel, abra sua Bíblia lá em Daniel. Daniel está logo depois de Ezequiel. Deus vai falar sobre Daniel que vive no mesmo tempo de Ezequiel. Olha só o que diz aqui sobre Daniel. Eu podia falar muitas coisas sobre Daniel. Testemunho que o próprio Nabucodonosor fala sobre ele, que ele era um homem sábio, que nele havia o Espírito dos deuses santos. E ele vai empregar dessa maneira porque na Babilônia havia cultos a vários deuses. A própria mulher de Nabucodonosor vai dizer para o filho, olha, no tempo do teu pai existia, tem um homem que está até hoje, que chama Daniel, que tem o Espírito dos deuses santos. O próprio Deus vai dizer que sobre Daniel havia um Espírito excelente, que era o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero ler apenas 2 versículos aqui que está no livro de Daniel. Em Daniel capítulo 1 e versículo 8. Capítulo 1. Eu não tenho esses versículos aqui, mas eu quero falar sobre... não é 1:8 não, meus amados, me perdoe. É Daniel capítulo 10. Vamos para Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 e versículo de número 11. Pegar só esse versículo. Tem vários versículos que eu podia falar sobre Daniel aqui. Olha o que é que diz sobre Daniel aqui. Capítulo 10, versículo 11. E me disse, Daniel, quem está dizendo isso para ele é o Gabriel. O anjo Gabriel está dizendo para ele aqui, quando vem trazer mensagem, diz: Daniel, homem muito amado. Daniel é chamado de homem muito amado de Deus. Ei, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu te disser e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti eu sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu levantei-me tremendo. Daniel é aquele homem que orava 3 vezes ao dia. Daniel é aquele que os próprios acusadores dele disseram: nós nunca vamos encontrar sequer um erro nesse homem. Esse homem, ele é justo demais, ele é perfeito, não tem erro para acharmos sobre ele, a não ser que nós acusarmos, se nós acusarmos eles sobre o seu Deus. E quando eles conseguiram acusar, que Daniel, qual que era a acusação? Não, esse Daniel, ele está servindo ao Deus dele. Esse camarada ora 3 vezes ao dia com as suas janelas abertas para Jerusalém. Então, eu sei que na nossa mente talvez a gente imagine, não, mas tinha outras pessoas, outros nomes que Deus poderia ter colocado aqui. Porque Deus está colocando esses 3 homens aqui no livro de Ezequiel como homens justos, homens tementes a Deus. Por quê? Porque, de fato, esses são os 3 melhores que Deus podia citar, que era Noé, Daniel e Jó. Não tinha outros. Talvez na nossa mente teria, mas na mente de Deus não tem outros. E ele, quando vai fazer esse aviso aqui, no livro de Ezequiel, lembre que nos versículos ele falou, ainda que esses 3 homens, vou ler de novo o versículo 14, Ezequiel 14, 14, que Deus diz, ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Então estava num ponto tão terrível aqui, que mesmo que se levantasse Noé, Daniel e Jó, que era impossível, porque Jó e Noé já haviam morrido há muito tempo aqui, Deus diz, mesmo que esses 3 se levantassem, Daniel ainda era vivo, Daniel estava profetizando na terra babilônica, Deus falava, não, eu não vou escutar a oração deles para salvar ninguém, somente eles se livrariam pela sua própria justiça. Vou ler o outro versículo que é o 20, que está bem claro, que dizia, ainda que Noé, Daniel e Jó,
e estivesse no meio desta cidade, vive eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho e nenhuma filha eles livrariam, somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então estava aqui num período tão terrível que se tivesse esses três homens, o Jó, o Daniel e o Noé, se eles pedissem a Deus, rogassem a Deus pela sua própria família, Deus está dizendo, nem a família deles eu livraria, mas somente eles, porque eles são homens íntegros, retos e temente a Deus. Então essa era a mensagem que eu gostaria de trazer hoje para você, meu amado. Desde já agradecendo cada um de vocês que tiveram a paciência de me ouvir nessa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus familiares. Peço a você encarecidamente que deixe o seu joinha, seu like de gostei, compartilhe essa mensagem. Se você achou essa mensagem importante para você, pode ser importante para alguém que você conhece, para a sua família. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos.